Graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações, né? Nesta noite está em Apocalipse 2, é onde o Senhor nos conta, né, sobre o estado de quatro igrejas, né? O estado dela como igreja, né? Como corpo, né? E a primeira que ele fala é Éfeso, e ele diz assim, no versículo 2: Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor, né? A igreja de Éfeso, então, era uma igreja dedicada, né? Muito dedicada ao Senhor, que muito sofria, mas que não retrocedia na sua fé. Porém, ela era uma igreja muito dedicada, mas dedicada no sentido obras, né? Ao ponto de esquecer ali, deixar a chama do primeiro amor apagar, né? A chama do primeiro amor é quando a gente se converte ao Senhor, como quando Ele nos converte, na verdade. E a gente tem aquela sede e fome, né? Da presença dele, aquela alegria, aquele fogo dentro da gente aceso para fazer tudo para ele com muito amor, com muita intensidade, né? Não é sobre fazer, sabe? Mas para quem a gente está fazendo e fazendo com alegria e aquela intimidade, sabe? Aquela sede de orar, aquela sede de falar com ele, aquela sede por ele, sabe? E as obras acabam sendo uma consequência, sabe? Então era mais ou menos nesse sentido, assim, a igreja de Éfeso, né? A igreja de Esmirna, ela se encontrava nessa seguinte situação. Lá no versículo 9: Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo és rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, no caso, que se dizem cristãos, né, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás, né, servem, no caso é o que a gente chama que não é ovelha, é bode, né, tem a ovelha e tem o bode, né. Lá no versículo 10 diz assim: Mas não temas nada do que está prestes a sofrer. Ele está dizendo ali que é uma igreja que tem sido duramente perseguida, né? E vai contra mesmo, bate de frente ali com os falsos cristãos, né? Não aceita isso. E que ela é perseguida, foi perseguida e que ela vai continuar sendo perseguida, mas que ela tem Deus ao lado dela, né? E que é, e que é muito rico, né? Ele diz aqui que é pobre. Por que é pobre? É pobre porque se empenha na obra do Senhor, né? A riqueza para essa igreja é a obra do Senhor, não é ouro e prata para ela, né? Mas é uma riqueza celestial, uma riqueza para as coisas de Deus, para a casa de Deus, né? E aí ele fala: você é pobre, mas você é rico, porque você me tem, né? E em Pérgamo diz assim: Senhor diz assim: Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciastes à tua fé em mim. Porém, lá no versículo 14, ele diz assim: Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão e os nicolaítas, né? Tanto Balaão quanto os nicolaítas, eles distorciam, né? De uma forma um pouco diferente, mas distorciam o verdadeiro evangelho, né?
pregando um falso evangelho, costumes antibíblicos, né? Quantas igrejas muitas vezes a gente vê abrindo, né, ou já abertas, que ela tem um contexto espiritual ali que você vai ver não tem base bíblica, não é por aquele caminho, né? E os nicolaítas também, né, que eles corrompiam os costumes já estabelecidos, né? Tentando trocar os costumes já estabelecidos nas casas de oração com os costumes da igreja, trazendo coisas normais lá fora, no mundo, para dentro da igreja, como se fosse algo tolerado por Deus, né? Então, esse era o estado da igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira, o Senhor fala assim: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Porém, lá no versículo 20, ele diz assim: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, né? Essa igreja, um exemplo, creio que você já deve ter visto, profetas, né, que colocam a mão sobre a cabeça de pessoas, né, que andam, por exemplo, em fornicação, em casamento, né, não aceito pelo Senhor, que é casamento entre o mesmo sexo, né, colocar a mão sobre a cabeça deles e abençoar como se Deus estivesse abençoando, sabe, falando como se fosse Deus falando para eles, e isso acabando assim, induzindo os servos do Senhor, porque daí eles olham, como não tem o conhecimento da palavra, como não lê a palavra, olha e fala assim: nossa, realmente Deus aceita, Deus é amor, né? Deus é misericórdia. Imagina um casal tão lindo, né? É um dos exemplos, né? E aí eles acabam caindo no buraco junto com essas pessoas, né? Então são igrejas que muitas vezes praticavam ou toleravam, né, essas atitudes dentro de suas casas de oração, né? Levando muitos servos do Senhor ao erro, né? E o Senhor quer nos perguntar, pede para que nós venhamos refletir nessa noite, né? Em que igreja, em qual estado de igreja nós temos nos encontrado, amém? E que nós venhamos refletir e firmar os nossos passos no verdadeiro evangelho. Meu querido, hoje em dia nós temos tudo que é tipo de linguagem de Bíblia. A minha é a King James. Eu gosto muito dela porque no curso que a gente fez de teologia, o nosso professor indicou, né, disse que era uma das mais fiéis, né, aos textos originais da Bíblia hebraica, né, os textos originais das escrituras, né. E aí eu adquiri essa, mas nós temos tantas, temos linguagem de hoje, temos as mais tradicionais, NVI, a ARC, né? Nós temos inúmeros tipos de traduções, nós temos Bíblia falada, Bíblia cantada, Bíblia em vídeo, né? Nós temos documentários, nós temos muito conteúdo bíblico, né? A palavra do Senhor mesmo, que nos instrui, que fala sobre a vontade, a verdadeira vontade do Senhor, o verdadeiro evangelho do Senhor, né? Então, quando nós somos enganados, nós nos deixamos ser enganados, né? Porque a palavra do Senhor tá aqui. Ah, tá acontecendo tal coisa assim assado. O profeta falou tal coisa assim assado. Abre a tua Bíblia, vê se tem coerência. Ah, o que ele falou, ele tá abençoando aquilo ali, mas Deus tá abençoando na palavra dele. Amém? Não se deixe ser enganado. O Senhor fala assim: o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Amém? O Eterno te ama. Deus te abençoe.